falar de Divaldo Franco é muita coisa. Gente, realmente eu não tinha tanto conhecimento do trabalho do Divaldo, mas obviamente fui pesquisar. Entrei no trabalho maior dele, que é a Mansão do Caminho, que é lá em Salvador, que é uma cidade, vamos falar uma cidade, com todo tipo de atendimento, todo tipo de recurso, e atende em média 4.000 pessoas por dia. Então, o corpo físico, o corpo espiritual, tudo que vocês podem imaginar é um trabalho que é imenso, que ele começou há muitos anos. Então eu vou tentar falar um pouquinho dele, o nascimento, primeira infância. Ele não teve uma fase fácil quando começou a demonstrar o seu processo nessa condição mediúnica. Então você imagina como o Chico também, imagina nos idos de 1900 e alguma coisa, 1930 e pouco, ele nasceu em 26. Então vocês imaginam, né? Falar de alguém que via as coisas, ouvia as coisas, era louquinho, era um menino que tinha algum problema. E a família, obviamente, sem total desconhecimento, o batia, levava surra, ele era muito, muito judiado por um bom tempo. Então, eu vou falar um pouquinho da trajetória, começando pelo nascimento, gente. Ele teve só 12 irmãos. E ele foi o último de todos, que a mãe dele engravidou com 44 anos. E ela nem sabia que estava grávida. Falavam da bexiga, como é que é? A barriga d'água. Não, você está grávida, tal, estou grávida. E quando foi no médico, ele falou para ela, não, a senhora vai ter que abortar, porque essa criança vai nascer anormal. E ela falou, não vai ser isso. Ela esperou nascer, ele nasceu, e ela falou, nasceu normal, mas ele nasceu numa condição de paranormal. Que as pessoas dizem paranormal, que no fundo para nós o paranormal é o que foge do nosso conhecimento. Se nós tivermos no conhecimento do que acontece além dessa nossa condição física aqui, provavelmente nós não diríamos que isso é paranormal, seria uma normalidade. Mas, como grande parte é desconhecido de nós, consideramos aí paranormal. Então, ele nasceu lá, com 12 irmãos e já, obviamente, quando nasceu em Feira de Santana, na Bahia. Ele é baiano, quem quem já assistiu alguma palestra dele, dá para perceber, obviamente, no sotaque dele. Ele foi o caçula de 12, só que 5 deles já faleceram antes do Divaldo nascer. Então, ele teve muitas perdas familiares e ele, obviamente, não teve uma condição muito fácil, como eu já coloquei, pela mediunidade. Então, quando ele tinha 4 anos, ele já teve uma primeira percepção. Veio uma senhora, se aproximou dele e falou, olha, você vai levar esse recado para sua mãe dizendo o seguinte, eu sou Maria Senhorinha. Deu o recado para uma criança de 4 anos, foi lá, chegou na casa, falou para a mãe, uma mulher falou para mim para dar um recado, que ela era a Maria Senhorinha. A mãe falou que a dona Senhorinha, ela era a avó dele, que a mãe não conheceu porque ela morreu quando ele nasceu. Então, ela falou, mas como é que você pode estar falando coisas com pessoas que já morreram? Aí ele, descaracterizado. Mas ela começou a perceber que ele tinha essa condição, e que precisava entender um pouco isso. Então, ela aí realmente tomou uma decisão e foi para a casa da irmã mais velha dela, que era uma pessoa que conheceu a mãe dela. E aí chegou e falou, olha, imagina um menino de 4 anos, descreve para ela quem era a pessoa o que ela falou. E ela descreveu. Quando ela descreveu, a irmã virou para ela e falou assim, mãe, realmente, é a nossa mãe. E aí, obviamente, ela percebeu, ela confirmou que ele tinha uma condição de mediunidade, vamos falar assim, naquela época, que tinha que ser cuidada. E para isso, ela resolveu pesquisar um pouco. Aí ele teve também, aí aconteceu o primeiro contato dele com a dimensão, que foi bastante dramático. E aí ele teve uma outra, com 7 anos, ele percebeu nele um obsessor. E essa pessoa ficou por muitos anos, chamado aí o Máscara de Ferro, porque ele vinha com uma roupagem toda de máscara, e ficou infernizando o Divaldo por muitos anos. E Divaldo pediu perdão, e o Divaldo foi uma pessoa que ele teve uma desavença numa das encarnações. Eles foram aí
é que tem muita informação, tá? Eles foram religiosos aí franceses e ele acabou interrompendo a encarnação dessa pessoa. E ele ficou, esse espírito, né? E ele ficou com isso, revoltado, e ficou perseguindo o Divaldo por muito tempo. Até um dia que Divaldo disse que foi aí que realmente, nem pediu perdão, mas não adiantou, que ele tranquilizou porque ele encontrou, onde estava no caminho, ele encontrou uma criança dentro de uma lata de lixo. E ele resolveu pegar essa criança, obviamente, foi dar amparo, cuidar da criança. E depois descobriu que essa criança era a mãe desse espírito obsessor. Foi aí que, quando ele acolheu a mãe desse espírito, ele realmente deu paz para o Divaldo. Então, se vocês lembrarem mais ou menos a trajetória do Chico Xavier e a trajetória de Divaldo, naquele tempo era um problema ter este poder ou esta mediunidade. E do Divaldo, a mediunidade dele, eu vou falar, é assim, é uma coisa impressionante a capacidade que ele tem em tudo em relação à sua condição mediúnica, que depois eu falo um pouco mais. E aí outra coisa que aconteceu dele foi o suicídio de uma irmã dele também, que se matou porque descobriu a traição do marido. Ele era mais chegado nessa irmã, ficou muito aborrecido com tudo isso, né? E obviamente ele sempre sentia a irmã vindo para ele, pedindo ajuda, desesperada por aquilo que ela tinha feito. Ela obviamente, né, se arrependeu disso ter acontecido, e ele acaba também encontrando uma outra mulher muito pobre, que ele foi dar abrigo, e quando ele descobriu essa pessoa, ele acolheu, ele cuidou durante 7 anos, e essa pessoa era essa irmã, que ele acabou cuidando, mas ela também tinha uma saúde fragilizada, acabou morrendo depois dos 9 anos. E aí foram realmente muitos anos. Outro foi o irmão dele, o outro, José, que teve uma morte um pouco traumática, porque teve um aneurisma. E no velório, ele ficou tão atormentado, ficou tão aborrecido com o que tinha acontecido, que ele teve aí uma paralisia. Ele foi tentar andar e as pernas dele não se locomoviam. E ele ficou durante 6 meses com as pernas paralisadas. E aí a mãe falou, não, tem alguma coisa errada com o meu filho. E resolveu buscar, e aí que a história dele começa, buscar uma médium, Ana Ribeiro Borges, também conhecida como Dona Naná, que não demorou e se identificou o espírito do irmão. O irmão agarrou nele e ficou como se segurando, porque ele não aceitava a morte dele de uma forma tão súbita, tão trágica como foi. E essa médium, trabalhando com oração, trabalhando com o conhecimento dela, fez com que aquilo, que não era uma doença, passasse e Divaldo voltou a andar normalmente. Até depois, se der tempo, eu conto 2 passagens que eu ouvi alguns vídeos dele, de uma cirurgia que ele fez, né, também uma situação que ele teve, e de uma situação muito bonita também de uma criança que ele conta do bombeiro Bill, que eu acho que vai dar tempo de eu contar. Bom, aí seguindo aí, ele começou realmente com essa médium aí, a médium que encaminhou e abriu ele para a doutrina espírita. E com isso ele acabou mudando, ele morava numa cidade, veio morar em Salvador, e aí ele começou toda a trajetória dele na doutrina. E aqui ele fala que o primeiro centro que ele utilizou, o centro, obviamente, kardecista, era um Centro Espírita Jesus de Nazaré, que até hoje existe em Salvador. Olha que interessante, não sei quantos, isso foi em 1945, foi quando ele mudou, quando ele começou a frequentar. Nós estamos falando hoje de 80 anos, né? 80 anos. E aí ele começou uma nova trajetória. Então o Divaldo tem uma trajetória muito parecida com a de Allan Kardec. Eles fazem uma comparação aqui, esse material é todinho, eu tirei da própria Mansão do Caminho, que tem tem um acervo de tudo que vocês podem imaginar de Divaldo lá, de tudo que ele recebeu, as honrarias, ele recebeu mais de 800 homenagens. Ele deu mais de 20 mil conferências, gente, no mundo inteiro. Ele foi para todo quanto é país. Teve países que ele voltou. Muito. E tem, obviamente, também, ela é traduzida em outras línguas. Só de Joana de Ângeles, que era a mentora dele, ele psicografou 70 livros, ditados, obviamente, por Joana. E aí ele faz uma observação, né, em relação à trajetória do Divaldo, com 4 missões. Primeira missão mediúnica,
A segunda é a capacidade de trabalhar como médium. Segundo, a oratória espírita, que também ele era direcionado, obviamente, tinha uma fala, tinha um conhecimento, tinha um poder na palavra. A educacional, não precisa nem dizer, treinou, preparou, falou tantos. E ele tinha também a missão institucional espírita, de divulgar o espiritismo para o mundo. E aí ele faz uma comparação entre os 4 pilares do Allan Kardec. O Allan Kardec também foi um que decodificou a doutrina espírita. Ele fundou, fundou a Revista Espírita. Depois, na sociedade, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele também viajou muito para divulgar a doutrina espírita. Aí ele faz uma comparação com a missão de Divaldo. Primeiro, Divaldo desdobrou o livro espírita a partir de uma publicação do Mestre de Amor em 1964. Também tem, de autoria de Joana de Ângeles. Ele fundou a revista Presença Espírita. Depois ele fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção. E ele, obviamente, divulgou o espiritismo para todos os países. Que eles fazem uma comparação. Então, são seguidores, né? Eu acho que são seguidores de Jesus aí, que vêm com as suas missões de levar isso na sua condição mediúnica para todos nós. E aí ele, obviamente, aparece alguns números aqui, 20 mil palestras, 2.500 cidades em todo o Brasil, 71 países, 800 homenagens, enfim. O que é importante ressaltar na mediunidade de Divaldo é que ele tem uma riqueza de aspectos, o que é natural para ele. Então, ele tem as capacidades da psicofonia, ok? Então, da incorporação. Ele tem da psicografia, dita, escreve. Ele tem a vidência, percebe. Ele tem a audiência, ou seja, ele ouvia. Ele tem o desdobramento, desdobramento. E desdobramento é a modificação do seu aspecto. É como se o seu aspecto do corpo se modifica e como se a luz viesse e cobrisse você e você fica envolto numa outra luz. Ele tem fui até buscar o significado, gente. Psicometria de ambiência. Psicometria de ambiência na psicologia, a psicometria mede quantifica uma característica psicológica. E a ambiência são pessoas que têm um comportamento oposto. Ama e odeia a mesma pessoa. Então, ela está numa só pessoa, tem esses dois lados, por isso que se fala ambiência. E ele tinha essa capacidade também de mensurar, olha só, mensurar essas características psicológicas nas pessoas. Além de efeitos físicos de cura, de transfiguração, e também o comando, ele era um poliglota, ele conseguia receber diferentes línguas. Então, eles chamam de xenoglossia, que é uma característica de pessoas que conseguem receber o espírito que fala diferentes línguas. Então, era um tradutor incorporado, vamos falar assim. E no acervo da psicografia dele, do Divaldo, gente, é muito interessante porque ele tem uma abrangência de aspectos que ele tocava, que ele falava. Então, ele falava questões da psicologia, filosófica, psiquiátrica, histórica, mística, religiosa, literária, oracional, infanto-juvenil, ético-morais. Era uma pluralidade de gêneros que ele abrangia, que é você falar assim, nossa, como é que uma pessoa consegue ter essa capacidade, essa capilaridade de expansão e de conhecimento em linhas totalmente diferentes de assuntos. Você fala de filosofia, você fala de história, você fala de psiquiatria, você fala da psicologia, você fala do infanto-juvenil. Então, era uma biblioteca ambulante, no caso, tudo que ele abrangia. E ele escrevia de vários formatos. Então, eles tinham o gênero da narrativa, da dissertação, do conto, da crônica, da poesia, do depoimento, da prece, artigo científico, carta, mensagem, textos jornalísticos. E tudo isso, eles listaram aqui em pelo menos 11 características de como ele conseguia trabalhar. Então, ele tinha um aspecto, na sociologia, tipologia dissertativa, ele conseguia fazer dissertações sobre o assunto. Na psiquiatria, era tipologia explicativa e descritiva.
Gente, nós estamos falando de uma pessoa que não era médica, ela não era advogado, vamos falar assim, enfim, era um grande estudioso, mas provavelmente um autodidata de mão cheia. Psicológico em tipologia dissertativa, místico em gênero lírico, filosófico em tipologia dissertativa, infantil em tipologia narrativa, histórico em tipologia descritiva, moral no gênero contístico. Contístico quando ele pega é tipo um modelo conto, ele pega um assunto e ele se concentra em discutir só um assunto de maneira curta e única. Imortalidade no gênero depoimento, religioso no tipo narrativa e prece em gênero poético. Gente, nós estamos falando aqui de 11 formas diferentes e assuntos diferentes de abordagem. E, obviamente, com isso, ele foi autor de mais de 250 obras espíritas, tá? E em relação à mediunidade dele, ele recebeu, ele se manifestou por pelo menos 200 espíritos diferentes. E aqui eles colocam alguns nomes, né? Então, para você ver o estilo diferente dele. Por quê? Porque ele incorporava ele recebia diferentes espíritos, que tinham características diferentes. Então, por exemplo, o espírito de Amélia Rodrigues era narradora poética e sublime nos grandes momentos do cristianismo primitivo. O espírito de Victor Hugo, notável escritor universal e detentor de um estilo literário de rara dramaticidade e encantamento, cada um no seu estilo. Por isso que ele tinha essa amplitude de atuação. Viana de Carvalho, um dos maiores tribunos do espiritismo em seu tempo. O espírito de Manuel Filomeno de Miranda, que dedicava aos estudos dos fenômenos de obsessão, desobsessão e trabalhos mediúnicos. O espírito de Marco Pristo, pseudônimo de uma entidade que viveu no tempo de Jesus e o conheceu na Palestina. E tinha o Rabindranath Tagore, um poeta lírico indiano e ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1913, que lhe ditou poemas de forma singular e bela. Então, um vasto conhecimento em relação à forma de narrativa, de conteúdo, de temas. E aí ele diz assim que a grande personalidade, a grande condição que o Divaldo tinha eram algumas características que o tornaram ser o espírito, o divulgador, o consolador, o semeador das estrelas, como eles chamam, que é o título que ele tem, porque ele tinha algumas condições emocionais e psicológicas que o tornaram acontecer tudo isso. Primeira, ele tem uma disciplina daquelas, eles falam assim, inquebrantável. É aquele que sabia que, até eu lembro que o Emmanuel falava para Chico, né? Disciplina, 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 tudo na vida. E ele, para chegar onde ele chegou, obviamente ele tinha muito isso. Ele tinha profunda fidelidade a Jesus e a Allan Kardec. Ele se sentia grato e ele devia isso continuar com esse legado de difundir os ensinamentos de Jesus, o que Kardec trouxe com a codificação da doutrina. Então, ele levou para si uma grande responsabilidade. Depois ele tinha uma característica, capacidade de conviver com os caracteres mais diversificados, trabalhando, obviamente, a tolerância e a compreensão. Característica primordial para ter essa amplitude de atuação. Ele tinha segura convicção de estar permanentemente na proteção de Deus, de Jesus e dos mensageiros espirituais. Ele tinha certeza que ele não estava sozinho. Então ele ficava tranquilo, porque falava assim, deixa o que venha, porque eu sei que eu estou bem acompanhado, eu estou bem amparado. O outro, ele tinha imenso amor pela humanidade. Quem que vai dizer o contrário? Olha essa mansão do caminho. Eu não sei quantas, falam em mais de 5 mil pessoas, enfim, um número enorme. Gente, eu vi que tem aula de computação, tem atendimento médico, tem, que mais que eu vi no desenho? Tem centro cirúrgico, tem escola. Mas eu vi a estrutura, a estrutura. Tem tudo lá. Tudo. E é assim, uma coisa, são mais de 44 edifícios. Nós imaginamos que é pequenininho, eu tive que olhar para ver a imensidão do que é aquilo lá.
Então você imagina, ele tem 200 funcionários, em 2020 eles tinham 200 funcionários e tinham mais 200 funcionários voluntários. São pessoas que iam lá voluntariamente ajudar e obviamente ele tinha. Então eu fico imaginando o custo que tudo isso gera e o quanto ele tem que ter de receita para isso. Eu vi um vídeo, inclusive, que ele não contou, mas ele acabou contando, não sei em que entrevista aí, foi um momento que eu acredito que foi pós-pandemia, acho que eu me lembre, que o dinheiro caiu, o dinheiro diminuiu. As pessoas começaram a não ter dinheiro para doar. E aí ele se viu meio aflito, com uma conta alta para pagar, e ele falou assim, ele parou, rezou, pediu, eu preciso de dinheiro para pagar tudo isso que eu tenho e o caixa não tem. Então ele serenou, foi no lugar, rezou, pediu. Gente, quando deu pouco tempo, toca o telefone. Quem era? Roberto Carlos. Ele falou, tudo bem, como é que você vai? Tudo bem, tudo bom? Como é que você está? Você está precisando de ajuda? Aí ele virou e falou assim, eu tô. Ele falou assim, olha, eu já avisei. Precisou de ajuda? É só ligar para mim. Aí eu estou precisando. Quanto você precisa? Eu não sei se ele falou a quantia. 2 milhões. Roberto Carlos falou assim, já está caindo na conta já de vocês esses 2 milhões. Ele deu a mais para ter uma... Porque era um valor um pouco menor, é isso mesmo. Ele deu até a mais, falou, toda vez que precisar me avisa que eu mando. Ou seja, e eu acho que Chico também contou umas histórias semelhantes, que também passou essas situações e pediu e veio. E vem mesmo, gente, vem. Se ele tem lá segura convicção de estar permanentemente na proteção de Jesus, de Deus e de todos os mensageiros espirituais, ele vai deixá-lo numa enrascada, vai ajudar, vai cair do céu mesmo. E tem tantas histórias assim. Então eu vejo que é um exemplo de inquestionável de mediunidade missioneira mesmo. Tá? E Chico teve aí também muitas homenagens, muitas, né? Além de ser embaixador da paz, foi laureado por questões humanitárias, ganhou troféu, medalha, encomenda, moções, diplomas, e ele sempre diz que não era ele, eram Francisco de Assis, Allan Kardec e, sobretudo, a doutrina espírita. Ele devia tudo isso a esses 3 que ele pontua. E aí vem, obviamente, o título honoris causa, ele ganhou e no Canadá, na França, na Suíça, nos Estados Unidos, e assim vai. Tem uma leva grande aqui, tá? E aqui ele, obviamente, desencarnou agora, no dia 13 de maio, ele nasceu dia 5 de maio, ele conseguiu completar 98 anos. Eu só não lembro, quem lembra mim, quantos anos que o Chico desencarnou? Foi 92? Vocês lembram? Alguém lembra 2002. Quantos anos? Quanto? 2002. Não, quantos anos ele tinha? 92, estou certa? Papa Francisco foi com quanto, gente? 88. Hã? 88. Não, acho que mais. Ele era de 36. O Papa Francisco? 88. É isso mesmo, 88? Não, eu estava pensando nessa... Você viu que é tudo como é que é? Nonagentário, como é que é? Não é nonagenário, Octogenário. não, o octogenário, mas é o nono. No caso dos dois, eram acima de 9. Enfim, conseguiram chegar, obviamente, a essas faixas. Ou seja, é um tempo longo, se nós formos pensar. Gente, ele tinha, só uma ideia aqui na frente. Ele tinha, não, é isso aí. Ele tinha, deixa eu pegar aqui mais um, que é muita literatura. Ele teve, aos 98 anos de idade, ele teve 78 anos de oratório espírita. Sabe o que é 78 anos do espiritismo? 78 anos do espiritismo? É uma construção de nem sei quantas gerações aí que ele passou de tantas outras pessoas que tiveram, obviamente, a oportunidade de ouvi-lo, apesar de estar disponível para todos. E ele realmente, semeador de estrelas, e segundo Chico Xavier, tinha uma estrela na boca, que é o que ele falava. E ele falava com humor. Não sei se vocês viram, tem entrevista com o Jô Soares, ele sempre levando para um lado mais assim, vamos dizer, mais... Descontraído. Isso, uma coisa mais descontraída, assim. Ele teve agora eu vou contar as 2 histórias, que vai dar tempo, sim. Aqui tem 2 questões. Uma questão foi em 1954,
Ele tinha, quando ele nasceu, 39, ele tinha uns 20 e poucos anos, e ele começou, ele falava muito, diz que tem dia que ele faz palestras, ele fica 8 horas falando, depois ele vai fazer um outro evento à noite. Não, e à noite outro. Então, ou seja, ele usa muito a voz. E ele teve um problema, quando ele tinha uns 20 e poucos anos, teve um nódulo nas cordas vocais. E ele perdeu a voz, ficou sem voz muito tempo, e ele foi buscar médicos, etc. E até que ele resolveu, numa viagem desse, ir marcar uma conversa, uma consulta, uma conversa com o Chico Xavier. E ele foi até Chico Xavier, encontrou com o Chico, foram para a casa de um filho de Chico, uma casa muito simples lá, tudo escuro, tinham cadeiras, o Chico sentou de um lado, ele sentou, e o Chico falou assim, agora nós vamos conversar o que você tem. Ele falava, nossa, eu já não consigo nem falar, eu não estou nem, né, não tenho mais. E ele forçou Chico forçou a falar, e num determinado momento silencia e entra uma luz que se materializa na frente dele. Era a irmã Sheila, que era enfermeira, todo mundo lembra que ela foi uma enfermeira. E a irmã Sheila fala para ele, conversa com ele, fala, né, o que ele tem. Ela olha para ele e fala assim, então vamos fazer o seguinte, você confia em mim? Ah, confia em mim e tal. Então pegou uma caneta que tinha uma luzinha aqui, falou, você vai abrir a boca e eu quero ver o que você tem aí nessa sua garganta. E quando ele abriu, ela pegou, meio que como ela empurrou, ela falou assim, nós vamos cauterizar o seu machucado aqui. E quando ela faz isso, ele falou que ele pulou de dor, porque ela falou assim, deu o maior grito. Falou, imagina se eu vou aguentar. Enfim, ela fez mais uma vez. Quando acabou, ele voltou e ele nunca mais perdeu a voz, ele nunca mais. E ele falou assim, não, eu não estou acreditando nisso, isso aqui é uma miragem. Eu quero que você me dê 2 provas de que isso foi verdade. Ele pediu, falou, tá bom, o que você quer? Primeiro, eu quero que você me dê um pedaço de tecido da sua roupa, para mim guardar e dizer, acordar, aconteceu. E ela pegou, foi lá, rasgou e deu um tecido do tecido. Aí ele falou assim, eu quero que você me dê uma flor. E parece que quando ela veio, começou como se fosse amores perfeitos que começaram a vir. Ele pegou, pôs um lenço, para ele pegar o lenço e guardar, para ele ter certeza que aquilo lá era verdade. Aí ela falou assim, nossa, eu sempre tive sonho de conhecer uma flor que eu nunca vi. Ela chama Edelweiss, que é uma planta que dá nos Alpes suíços. Ele perguntou, você já foi para lá? Ela falou, perguntou para ela. Ela falou sim. E de repente vem um Edelweiss para ele e ele pega e guarda aquilo lá. Então ele diz que até hoje tem isso guardado como um registro. Ó, ele precisava ver para crer também, gente. Vocês estão vendo o que eu estou falando? Porque ele falava, não, isso aqui vamos falar que é uma miragem, não é miragem, não, aconteceu isso. E ele acabou passando para ele e ele realmente não teve mais a questão, nunca mais perdeu a voz. É óbvio que ele tinha muitas vezes cansaço na voz porque ele falava muito, mas nunca a ponto de ficar afônico e não falar mais. E aqui tem uma outra história que ele conta, foi uma história tão linda, que é emocionante essa história, que aconteceu em Los Angeles, na Califórnia. Uma criança de 6 anos estava com leucemia e foi dado pelos médicos que ela tinha poucos dias de vida. A mãe, desesperada, perguntou para o médico, né? Tentaram todos os médicos, diz que a ciência não mais o salvaria, nada do que ele fizesse ia salvá-lo. E ele perguntou para a mãe, mãe, quantos dias eu tenho? A mãe falou assim, não, mãe, quantos dias eu tenho? Ah, você tem, era tipo segunda-feira, você tem até sexta-feira. Ou seja, ele ia desencarnar na sexta-feira. Aí a mãe virou para ele e falou, filho, o que você gostaria, o que você gostaria de ser? Falou, mãe, meu sonho sempre foi ser bombeiro. Eu adoraria salvar vidas. O menino chamava Bill. Aí a mãe pensou, puxa vida, meu filho vai desencarnar com 6 anos de idade e ele não vai ser bombeiro, não vai conseguir ser bombeiro. Aí ela pensou, falou, não, eu vou resolver essa questão. Saiu, pegou o telefone, ligou no corpo de bombeiros. Atendeu uma pessoa lá, que era o coronel responsável, o comandante responsável do corpo de bombeiro. Falou, está acontecendo isso com meu filho. Será que vocês poderiam vir aqui, né, no hospital? O sonho dele sempre foi ser bombeiro.
será que vocês poderiam vir aqui de alguma forma, né? Para que ele tivesse a oportunidade de ver como é que é, enfim, de ser. Não, ele falou assim, nós vamos fazer mais que isso. Nós vamos nós vamos com um grupo grande e nós queremos que a senhora passe para mim todas as medidas do corpinho dele, porque nós vamos colocá-lo como bombeiro e ele vai ser eleito o bombeiro voluntário. Então ele vai se virar bombeiro. E aí a mãe contou para o filho, falou, filho, só que ele falou o seguinte, só que tem o seguinte, você vai ter que esperar, não vai dar, ele vai ter que esperar mais tempo para ir embora. Ele precisa segurar até uma outra próxima semana, quarta-feira, porque ele precisa aguardar que só vai acontecer isso na outra semana. A mãe foi lá, contou para ele, e ele ficou todo animado. Eu vou conseguir, não, eu vou, mãe, eu vou, o menino se preparou, tirou as medidas, ficou todo animado, porque ele ia receber, ele ia conseguir viver até essa data. E aí aconteceu, quando veio o coronel, eles pegaram o menino, acho que levaram o menino para o lugar, acho que foi isso mesmo, só lembrar do lugar, tá? O menino foi, prestaram homenagem, colocaram a roupa nele, elegeram o bombeiro voluntário. Todo mundo festividade, etc. E na hora que ele estava recebendo essa homenagem, aconteceu um incêndio, tocaram todas as sirenes, porque até eles foram para o hospital, todo mundo de sirene. Fizeram tudo para chamar atenção. E aí, quando eles estavam terminando a homenagem, soou o alarme e estava acontecendo incêndio. Aí a mãe, o coronel olhou e falou assim, ele vai conosco. Nós temos que ajudar. O bombeiro voluntário vai nos ajudar no incêndio. E ele foi, disse que estava todo ligado com soro, com uma série de coisas recebendo, ficou um tempo sem receber e eles conseguiram levar, e parece que era um incêndio pequeno, então que era controlado, mas ele foi lá e ele como se fez a toda homenagem. E aí acontece depois que eles voltam, e estavam já em fase o menino de desencarnar. E aí todo mundo, eles prestam uma homenagem todinha para ele, todo mundo, silêncio completo em todos os lugares, e o menino parte como sendo, eu fui um bombeiro nessa vida e consegui cumprir a missão. E o que ele fala dessa história é que quem recebeu a missão, né, o comandante, o coronel lá, enfim, sempre dizia, eu vou fazer mais que isso. Eu vou fazer mais que isso. E ele fez outra citação aí que eu agora não me lembro, mas sempre no intuito de dizer, nós podemos fazer sempre a mais do que é possível. Mostrando que não faça o básico, faça sempre a mais. Então o coronel falava assim, então eu vou fazer mais que isso, eu vou fazer mais que isso. E ele conta essa história que é muito linda e que obviamente aconteceu. E aí o menininho desencarnou com 6 anos de idade e era o bombeiro Bill, né, nos Estados Unidos. Então, ou seja, mostra... Ele tem muitas histórias, quem assiste tem, não sei, gente, 20 mil conferências, imagino que tem de vídeo para assistir. E as experiências que ele passou em todos os lugares que ele teve. Né? Cada vez ele conta uma história, né? Com a pessoa do hotel lá, que ele abraçou, e que a Joana falava assim, abraça ele, abraça ele, abraça ele. E ele, mas como eu vou chegar pro cara aqui que está servindo, vou chegar e abraçar ele assim? O que eu vou pensar de mim? E que ela ficava insistindo, ele foi lá e abraçou essa pessoa. E aí depois ele falou emocionado, porque ele significou muito para ele, porque ele nunca tinha sido abraçado na vida dele. E que isso mudou, sabe? Aí ele conta o restante lá, né? Então imagina assim, ele viajou o mundo inteiro, divulgou a doutrina, e quantas pessoas ele conheceu, quantas experiências que ele teve, né? E aí ele conta esses causos. Imagina quantos causos se tem, né? Eu acho que foi uma oportunidade muito legal. Vocês devem ter visto aí um incidente que aconteceu com o padre Fábio de Mello esses dias aí, vocês viram? Uhum. Foi uma matéria interessante porque há um questionamento de uma coisa pequena, uma coisa grande, enfim, mas o que faltou aí foi justamente humanidade. Foi assim, haver uma conexão, haver um contato humano, um olhar, um tratar, um cuidar, que, como eu disse para você outro dia,
costumo viajar e eu percebo que nós estamos se tornando invisíveis. Pessoas que passam na nossa frente, parece que você não está na frente, você não existe. É como se você não existisse. É uma coisa assim, é uma sensação bem desagradável. Você está percebendo, né? Eu mesmo peguei um Uber ontem, o menino é como se eu não estivesse no carro. A sensação que eu tinha é que eu não estava dentro do carro. Ele estava fazendo porque ele estava guiado, porque ele tinha que fazer aquele trajeto, mas eu não existia lá atrás. De maneira nenhuma, em nenhum momento, nenhum tipo de manifestação. Música que não perguntou se eu gostava, estava de bermuda, às vezes pegava no celular, o jeito de dirigir, e eu atrás falava assim, ele não está me levando, eu estou sendo guiada por alguém que não está me... Então, total falta de empatia, sabe, total. E eu não sei, isso está virando um meio padrão. E nós não podemos deixar isso acontecer de jeito nenhum, porque cadê a humanidade nossa? Cadê esse lado nosso de amoroso, de cuidar? E quando você fala de pessoas que nunca foram abraçadas, imagina o que é falta de afeto isso. Não vou falar dos bebês reborn, pelo amor de Deus, que esse tema aqui já está assim. Nem vou entrar nesse mérito, eu vou pular porque eu acho que se esgotou para mim, né? Precisa se tratar, que algum problema aí tem que não está fugindo da normalidade. Enfim, cada hora vem um assunto mais pendente, mas o que nós podemos dizer é, pelo amor de Deus, de que nós deixarmos de tocar, sentir afeto, fazer pelo outro, abraçar, enfim, dar atenção, às vezes não precisa nem ser abraço, dar atenção para o outro, se tornar presente em algum lugar, é o mínimo que nós podemos fazer. Senão o mundo vai virar IA e vai virar celular o tempo inteiro e ninguém mais olha para ninguém. Então eu imagino que com essa inteligência artificial que está vindo aqui, nós vamos ter uma mudança muito drástica a nível de comportamento. Muito. E nós temos que tomar cuidado que uma coisa é a máquina, uma coisa somos nós. Nós vamos continuar sendo nós. Por mais que a máquina queira imitar, nós somos únicos. E graças a Deus que somos únicos. A máquina não tem espírito. Nem fala, só faltava inventar essas coisas aí, enfim, do jeito que as invenções estão. Mas acho que a nossa função realmente é se emocionar, é se comover, é não achar que tudo isso está normal. Não tem nada de normalidade. Pelo contrário, está tendo muita anormalidade. E nós estamos aqui para fazer a nossa parte. Então, fica todo mundo aí falando, criticando, mas assim, vamos fazer a nossa parte, fazendo bem feito já está ótimo. Porque resolver todos os problemas do mundo ninguém vai conseguir. Mas eu vou resolver o meu, o que é meu, você vai resolver o que é seu. E cada um fazendo isso já está de bom tamanho. Porque a pergunta é, e o que eu espero da minha vida? Eu acho que a pergunta é outra. É o que a vida espera de mim. É isso que nós temos que fazer a pergunta. Não tem o que você escolher. Se eu estou aqui, ela que vai tomar conta de mim. Ela que está perguntando para mim o que eu vou fazer com a minha vida. E não o que eu quero, o que eu espero da minha vida. É o que essa vida espera de mim. Porque eu não vim aqui à toa. Ninguém aqui veio à toa. E o que eu estou fazendo para não ser mais um também? Que é outra história. Eu, desde pequena, não vim para ser mais uma. Eu tenho claro isso. E não é, se acha... Não. Todo mundo aqui pode ser, não quer ser mais um. Porque ser mais um, você é invisível. Você quer ser invisível? Ninguém? Você não fez nada pelo outro, não fez nada por você. Ninguém te reconhece, você não se reconhece, você não é nada. Não, ninguém é boneca aqui não. Todo mundo... Somos de carne e osso, de sentimento. Aliás, tem um vídeo maravilhoso que eu recebi, que a dona Graciete passou aí, que nós estamos estudando aqui nas segundas-feiras, é a tal da força-pensamento. Gente, força-pensamento é pensamento com sentimento, que é o que leva a nossa vida para onde nós estamos indo. Se nós olharmos, explicando de uma forma bem simples, eu achei simples, mas para muitos pode ser um pouco difícil, mas mostrando que tudo é energia, tudo é onda, que se cria onda eletromagnética, que dá conexão, que aproxima, que repulsa pela razão e pelo nosso sentimento. São essas duas combinações que comandam a nossa vida. E só tendo noção disso, nós vamos tomar cuidado com o que falamos, com o que pensamos. São essas duas coisas que nos dominam para o lado do bem e do mal. Principalmente nossa, o pensamento. Gente, a força do pensamento é uma coisa séria. E a força do pensamento, se ele se torna repetitivo, um pensamento negativo, ele vira hábito. Olha que louco. Você faz isso, nós fazemos isso. Vira hábito a repetição. Você pensa naquilo lá,
você continua pensando, você acha aquilo lá, quando você vê, virou hábito. Você começa a fazer, é o que nós fazemos. Senão, nós não faríamos. Então, ou seja, mas aí entra o nosso sentimento. Sentimento tem energia. Tem, ele pulsa, ele reflete na razão e faz você caminhar para cá ou caminhar para cá. A razão está ali para você pensar. Mas vem o sentimento, joga a influência dessa energia em cima do seu pensamento, combinação ou bomba. Não tem outra. Tudo energia, não tem outra coisa. Então, quanto mais nós temos consciência disso, nossa, eu tenho pensado tanto nisso essas últimas semanas, a força que isso é. E quando isso acontece, faz o quê? Vai meditar, vai rezar, não deixa entrar nessa onda de vibração, porque não vai para lugar nenhum. Você já viu o Paulo Fructuoso lá falando? Nossa, a energia que a gente recebe, não sei quantas vezes lá, a usina de Itaipu, acho que é 800 octilhões. É como se fosse uma usina de Itaipu trabalhando assim na carga máxima, não sei quantos anos. Então, é essa energia que a gente tem. E nós não sabemos nada disso, tá? Como que você chama? Laura, tudo isso nós vamos aprender, porque nós começamos a ter noção dessa realidade que está aqui da nossa cabeça e está dentro do nosso coração e que nós temos domínio sobre isso. Então nós temos que mudar o percurso. Aquilo que é hábito tem que deixar de ser hábito. Eu tenho que aqui, ó, disciplina. Eu quero fazer com que isso não aconteça mais. Eu vou me disciplinando para voltar para o caminho. Mas eu tenho domínio para fazer isso. Então essa história que a gente fala, o karma nós que criamos. Gente, nós que criamos, porque nosso pensamento, nosso sentimento foram para algum lugar do espaço que levou a fazer tudo aquilo. E se eu tenho condição, eu posso mudar esse caminho. Como dizia Chico, não consigo mudar o começo da história, mas consigo mudar o fim da história, não é isso? Quem lembra disso? É tão bonito o que ele disse. Eu não consegui mudar o começo, mas eu consigo mudar o fim. Por quê? Porque eu tenho mais sabedoria, eu tenho mais maturidade, eu tenho mais possibilidade de conhecimento. E assim nós vamos. Então, ficar reclamando da vida, vamos parar, porque a vida nós estamos construindo. Não tem nada que acontecer para nós por acaso, não. É consequência das nossas escolhas. Simples assim e difícil assim. Não tem por acaso nessa vida aqui, não. Por que eu sou assim que o outro não é? Vale bastante assunto, né? Então, Divaldo, dá para falar muita coisa de Divaldo, dá para ouvir. Tem muitas palestras, mas, assim, acho que é um legado imensurável tudo aquilo que ele deixou e nós, obviamente, temos tempo e condição de usufruir. Tranquilo? E tem o filme, né? O filme é bem legal. O filme é legal. Tem? Tem. É bem legal. Mas tem aonde? Tem na Netflix. Passou no Passa cinema, o do Divaldo? Passou no cinema e deve estar em alguma dessas coisas aí. Até mostra, ele fala que ele queria, assim, ser uma pessoa normal, né? Casar, ter filho e tal. Não, inclusive não casou, não teve filho, isso aí. Mas a Joana falou assim, não, você não é. Mesma coisa para Chico, foi igualzinho. Olha lá. Não é, veio para isso. Você não veio para isso. Mas eu quero, mas você não veio. Não adianta você bater. E ele começou a Mansão do Caminho com outro colega dele, o Nilson, que faleceu um tempo antes, mas foram os... Sem nada, né? Sem um tostão, num lugar que falaram que não dava para construir nada ali, que era meio assim, né? Largado. E aí ele conseguiu, foi indo, e ficou aquela mansão do Caminho. Uma cidade ali dentro. E o interessante é que cada filho que ele pegou, que ele criava, ele dava, além da comida e do ensinamento e tal, ele dava aula e também uma provisão para cada um deles. Então, um era ele preparava. O outro era pedreiro, o outro era serradeiro, o outro tinha um dom para estudar. Então, ele tem filhos que é médico. É uma coisa de... E ele registrava como filho dele. Olha. Registrava como filho 600 e poucos. Quantos? 628 ele registrou como pai. Esses filhos dele, depois cresceram e casaram, teve uma época, por volta de 2000 e pouquinho, que já ultrapassava mais de 3 mil os descendentes juntando os filhos com os descendentes. Os filhos, netos e tal. Imagina. O primeiro foi por volta de 45, né, que eles pegaram. E aí eles já tinham mais de 3 mil.
Gente, imagina o que é disseminar isso aí, né? Quanto as pessoas se transformaram e continuam se transformando, porque vem geração a geração, por alguém que um dia acolheu. E uma coisa que ele falou uma vez que eu também ouvi, é que ele deu uma palestra assim, super legal e incorporado, né? E falou bonito e tal. Aí na outra ele foi lá, não vou estudar nada, né? Não vou ler nada. Aí ele começou a falar, ele se perdeu. Vinha assim, né? Aí depois veio, né, o espírito, ele falou assim, essa vai ser a última vez que eu vou te ajudar. A última. Você faz favor de estudar. Porque aí a gente pode ficar do seu lado, mas se você não estudar, e ele sabia todas as perguntas e respostas dos livros dos espíritos de cor. Que tem... Do cor. Que tem... 1000 e não sei quantos. 1018, 1082. Isso aí. Ele sabe na ordem todas e com a resposta. Então seja... Louvado seja. Louvado seja. Eu também li, eu não sei se está nos seus estudos aí, que ele, na época que parou de dirigir, é que ele não conseguia mais distinguir o que era encarnado e desencarnado. Não sei, isso é verdade? Imagina você estar dirigindo, ele breca ou não breca? Isso tem no filme. Olha que legal. Vale a pena assistir o filme. Ele parou de dirigir, mas... Gente, 98, olha. Você está falando desse negócio aí, eu morava em Santo André e frequentava o Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá de Santo André, que era dirigido pelo seu... Agora deu um branco, né? Já vai, vou lembrar o nome dele. E esse dirigente, ele, toda vez que o Divaldo vinha para São Paulo, ele saiu para fazer carreata. Então ele ia primeiro para Santo André, acontecer, e depois ele saía para o interior, ou fazendo divisa com Minas, ou fazendo divisa com o Paraná, ou o centro de São Paulo. E o seu Miguel de Jesus ia caminhar com ele todas as vezes que ele vinha para São Paulo, que era 3, 4 vezes por ano. Nossa, ele realmente viajou. Mas como viajou? Que legal, muito bom, gente. Também todo mundo complementa. Tá vendo quantas histórias que cada um vai trazendo? Deve ter muito mais histórias ainda. Parece que ele conta um negócio. Então é assim, muito bom. Muito legal. E sempre lotadíssima de gente, que era para arranjar um lugarzinho. Isso eu me lembro também, que tu plateia sempre plateia grande. Que bom, muito bom. Então é isso, gente. Muito obrigada.